Filho de agricultores, quando tinha 11 anos de idade, vieram de Orleans, no sul do estado, aqui para Timbó em busca de oportunidades. Esse é o Baggio, que se tornou um dos grandes atletas do Vale Europeu, com 3 Olimpíadas, uma referência. Baggio, seja bem-vindo ao Combinado. Bom dia, Arão. Bom dia muito especial aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Essa é a nossa história. Que história bonita. O primeiro filho do casal, né? O primeiro, eu sou o mais velho, né? Eu tenho mais um irmão, se chama Davi também. E meus pais agricultores, saímos de Orleans, né? Meu pai tem uma história com agrotóxicos, e aí o médico falou para ele que ele não poderia mais trabalhar, né? Nós éramos agricultores e cuidávamos de fumo. E diante disso o médico disse que meu pai não poderia mais trabalhar com aquilo. Aí eu tinha uma tia que morava aqui em Timbó. Meu pai e minha mãe venderam o que tinha na época e viemos morar pra cá. Em busca de oportunidades, trabalhar na indústria. Exatamente. O meu pai, chegando aqui em Timbó, conseguiu um emprego na Acrylan. A minha mãe nas malhas Wilson. Depois a minha mãe veio a trabalhar muito tempo na malharia Diana. E o meu pai praticamente se aposentou na Acrylan. Ele foi tecelão, trabalhou 21, 22 anos na Acrylan no terceiro turno. E aí, como um bom filho de agricultor, certamente você cresceu no meio da propriedade, correndo muito, se exercitando muito. Quando chegou aqui, tinha 11 anos de idade, já começou a praticar esporte? Exatamente, né, morando, né, no sítio, a gente sempre teve cavalos, vacas, né, então ficava o pai e a mãe sempre trabalhando muito na roça, ficava aos cuidados do filho ter que ir buscar, né, o gado, porque não ficava solto no pasto, buscar o cavalo, separar o terneiro, o novilho, né, da vaca para no outro dia tirar o leite. Então chegava da escola, tinha que fazer essa tarefa, era uma tarefa obrigatória já, né? Saíamos eu e meu irmão buscar o gado. Então aquilo eu acho que deu um bom condicionamento pra gente. Eu vim morar em Timbó em 1994 e como todo menino da minha geração, como a grande maioria dos meninos, Arão, eu queria ser jogador de futebol, né? Então eu vivia aquilo, eu queria ser jogador, eu amanhecia com uma bola no pé, queria ser jogador de futebol. Na época, para ir pro Moleque Bom de Bola, né? O Moleque é uma marca, né? Tínhamos uma seleção das cidades. Hoje é diferente. Hoje é a escola que vence o torneio no município, ela vai pro estadual. Mas na época era uma seleção e eu queria muito fazer parte dessa seleção. O professor Geraldino Moser, da escola que eu estava estudando na época, que era o Júlio Schadmantel, viu que eu tinha essa aptidão física, que eu corria demais, eu era lateral, né? Adorava jogar pelas laterais. Eu ia e voltava, ele falou, pô, eu vou levar esse menino pro atletismo. E eu comecei a correr uma corridinha de rua aqui, uma corridinha rústica lá, e eu fui ganhando uma medalhinha aqui e lá. Eu fui pegando gosto pelo atletismo, mas lógico, não era aquilo que eu queria. Eu ainda queria ser o jogador de futebol, né? Aí ele me apresentou a marcha atlética. Eu de início não gostei, mas sempre muito competitivo com tudo na minha vida, né? Até arremesso de goiaba eu falo, né? A gente brinca, eu sou muito competitivo. Eu queria ganhar na marcha atlética também. E aí nós tínhamos uma pistinha lá no CSU, que é ali atrás do Sedup. Essa pista hoje ela não existe mais, uma pista de 200 metros. O professor Geraldino tinha uma escolinha de iniciação ali. E era de atletismo em geral, mas ele me botava na marcha atlética. E ele só deixava eu treinar outras modalidades, salto em distância, que eu gostava, corridas rápidas, 100 metros, 200, a qual eu não tenho nenhuma aptidão, mas eu queria. Se eu fizesse a marcha atlética primeiro. Então ele era meio que me chantageava, tá entendendo? Ele já sabia no que tu eras bom, então. Isso, né? Treinei um pouco ali, ele falou, não, agora abaixo tu vai ter que treinar lá no complexo esportivo. Agora tu já não faz parte mais da iniciação, tu vai treinar com o Carlos César Morastoni. Ele foi lá, me apresentou o Carlos, italiano de rodeio, muito querido por sinal. Continuou a mesma história, eu não queria fazer a marcha e o Morastoni ficou na mesma linha de Geraldino. Eu acho que eles já haviam até conversado, né? Para eu poder treinar as outras provas, eu tinha que treinar marcha. E com 16 anos, né? Eu vim a competir a minha primeira prova, assim, que realmente já estava valendo alguma coisa, que era a nível de estado, que foi no SESI, em Blumenau.
né? Eu não tinha tênis na época. Fizesse a prova descalço? Descalço, a gente não tinha tênis, A né? primeira competição foi descalço, Sim, então. não era um fato isolado, era na nossa época ali, né? O Morastone tinha uma escolinha de marcha atlética em Rodeio, onde ele, na época, era permitido, a San Vigili. Ele pegava um ônibus, ele botava 50, 60 crianças dentro daquele ônibus de rodeio. Tinha mais aqui em Timbó, ele parava aqui, pegava mais uns 10, 15 e nós saíamos competir. Aqui praticamente por todo o estado, tá? Competíamos em Itajaí, Blumenau, Criciúma... Isso com 50, 60 crianças dentro de um ônibus, né? Hoje, tu imagina. Baggio, e aí com 16 anos você participa da tua primeira competição, já conquista o primeiro lugar naquela competição em Blumenau e as coisas começam a acontecer para ti. Depois vieram ainda 3 Olimpíadas. Quando a gente estava conversando nos bastidores, e aí por isso que faço essa conexão agora, você falou sobre a pirâmide. Você falou que para um atleta conquistar o topo, muitas pessoas precisam ajudar e muita coisa precisa dar certo, né? O atleta tem que ser dedicado, tem que ser disciplinado, tem que ter responsabilidade, dedicação, mas ao mesmo tempo ele precisa de uma rede de apoios, patrocinadores, pessoas que acreditam, que confiam. E quando você fala sobre o Morastone, que o Morastone lotava o ônibus para levar vocês, né, se dedicando a isso, é exatamente dessa forma que acontece uma carreira de um atleta de sucesso, pessoas abraçando e uma rede apoiando, né? Exatamente, Arão. Não é uma linha reta para cima, é uma pirâmide, né? Muitas pessoas têm que querer que aquilo aconteça junto contigo. Eu tô aqui na Rádio Cultura hoje, eu não posso deixar de mencionar o nome dele. O Osni Renius. Esse foi um cara que nos ajudou demais ali no início. Ele trazia eu e a Alessandra Pikajevics toda semana aqui na rádio pra gente falar da marcha atlética, pra gente falar das competições, né? Ele ajuda não só a marcha atlética, mas o esporte de Timbó. O Duda ajudou demais, então essa pessoa em especial eu não posso deixar de falar o nome dele aqui na rádio. Eu não vou citar o nome de todas as pessoas que me ajudaram a gente conquistar o que a gente conquistou, porque eu vou deixar muita gente de fora, porque foi muita gente, né? Para uma coisa grande dar certo, pra gente chegar lá no Mundial, pra gente chegar na Olimpíada, a gente teve que ir subindo degrau por degrau com todas essas pessoas pra gente fazer esse resultado grande. Então... E qual foi teu maior desafio nesse período todo? Porque era, assim, você tinha que se dedicar muito aos treinos, mas ao mesmo tempo você precisava mostrar a importância da marcha, que você tinha potencial para isso e conquistar os apoios. Então deve ter sido muito desafiador para chegar onde você chegou. Na época já era difícil, hoje ainda é difícil. Era um jovem que quer se dedicar ao esporte, né? Ele tem que abdicar de muitas outras coisas. Você imagina todos os seus amigos saindo para uma festinha, saindo para uma balada, talvez bebendo um pouquinho, se alimentando, talvez de formas não tão corretas. Então eu tive que abdicar de tudo aquilo ali, porque eu tive que fazer uma escolha. Para eu ser atleta, para eu... a marcha atlética, o atletismo, ainda ele não é um esporte profissional, mas nós treinamos de forma profissional. Nós levamos isso como de forma profissional, porque é o nosso ganha-pão, é o que põe comida na nossa mesa. O único esporte profissional no Brasil hoje é o futebol, registrado com carteira assinada, né? Todos os outros ainda não. Então, assim, eu tive que abdicar de muita coisa para viver. Não era um sonho, né? Na verdade, a gente... era meu trabalho, era meu ganha-pão. Então, eu tive que abdicar de muita coisa. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Você viver no meio, viver numa sociedade onde que tá todo mundo fazendo alguma coisa diferente, ou a grande maioria, né, das pessoas estão fazendo algo diferente daquilo que você quer. É seguir essa linha. Lógico, tem toda a outra questão também, né, Arão, de patrocínio, né, de você ter que estar sempre correndo aqui, lá, fazendo essa parte, porque um atleta de atletismo, da marcha atlética, ele tem que competir geralmente lá fora para trazer esses resultados, trazer uma maior pontuação para você classificar para essa grande competição. Então, esse também era uma das grandes preocupações que eu tinha. E lá em 2004 chega a primeira Olimpíada do Baggio, e em Atenas ainda. Como é que foi esse sentimento? Chegar lá participando do maior espetáculo do esporte do mundo,
né, no berço das Olimpíadas, o menino que saiu de Orleans, que era filho de agricultores, que, né, se prepara durante anos e conquista esse momento. Qual foi o teu sentimento quando tu pisou em Atenas e tu viu o tamanho daquela competição? Foi tenso, foi pesado, né? Ao mesmo tempo que marcante, é uma das partes que eu tenho na memória que eu jamais vou esquecer, né? Como eu conversei contigo antes. Em 2004, nós fizemos uma preparação em Huelva, uma cidade bem próxima, que essa cidade é espanhola, mas muito próxima de Atenas. Então as condições climáticas eram bem parecidas. E a Confederação Brasileira naquela época levou eu e o Morastone para treinar lá com toda a equipe brasileira. Ficamos lá 32 dias treinando, 40 graus, era muito quente, todos os dias assim. Fizemos uma grande preparação. O Morastone não pôde ficar na Olimpíada, porque na Olimpíada tem que ficar um número X de treinadores só. E como o Morastone só tinha eu como atleta naquela edição, a Alessandra Pikajevic, ela competia por outra cidade na época, né? Por Blumenau. Então o Morastone só tinha um. E foi convidado um outro treinador, né? Por critério de ter mais atletas. Então eu fiquei sozinho. Um menino de 22 anos... Na Olimpíada, na Grécia, na época não tinha, estava começando a internet, essas questões. Era usado ainda os orelhões, lá também tinha que discar 600 números para conseguir falar com o Morastone lá em rodeio, tu imagina. Então, sem nenhuma comunicação com a família, praticamente sozinho, isolado lá. Eu fiquei 8 dias antes da minha prova, fiquei lá sozinho. Os últimos dias foram meio que desesperadores, assim, para mim, te confesso. Eu não dormia, aquela ansiedade bate. Mas quando deu o tiro da largada, acabou tudo aquilo para mim, cara. Eu fiz uma prova sensacional, uma prova que estava muito quente. Eu lembro até hoje, 1h23:12. A prova largou dentro do estádio e depois fomos para a rua. Aí na rua ficamos lá num circuito marchando de retornava para a pista. Quando saí do estádio foram feitas 3 voltas. Quando cheguei no percurso e começou a contar, nós já estávamos com 2 quilômetros. E eu vi que nós passamos muito forte diante daquele calor que estava. E daí eu dei uma segurada. Falei, não, eu não vou aguentar esse ritmo até o final. Eu dei aquela seguradinha e marchei mais uns 10, 11 quilômetros. E aí sim, eu falei, agora é final, a gente tem que ir. Marchei 6 a 7 quilômetros muito forte. Aí eu comecei a passar muita gente. Um campeão olímpico da edição anterior. E daqui a pouco mais um campeão mundial. E daqui a pouco outro campeão, terceiro lugar em mundial. E foi ficando. E aí tu vai crescendo. Eu fiz de 120 atletas, que são os que poderiam participar da edição olímpica, com o índice, né? Eu fui o 14º, né? Até então a melhor posição de um brasileiro na marcha atlética, da história da marcha atlética. Eu fiquei muito contente. Lógico, eu acabei a prova, estava muito quente, acabei com muita cólica, porque eu acabei não hidratando corretamente como tinha que hidratar, mas valeu a pena, foi muito top. Baggio, 27 anos dedicados ao trabalho do atleta internacional, com uma carreira que se destacou muito em Santa Catarina, no Brasil. Qual é a tua dica, qual é o teu conselho para aquele jovem que se vê atleta e que gostaria de seguir esse caminho? Pois é, eu vivo do esporte ainda hoje, né? Lógico, não mais como atleta, mas a gente está aí nos bastidores e eu vejo muito isso. Eu vejo muito os jovens, eu vou voltar a falar um pouquinho daquilo que a gente quase acabou de falar aqui, querendo ser atleta, mas não querendo abdicar de certas coisas. Daí não vai dar, né? O atleta ele tem que fazer uma escolha, como tudo na nossa vida, a gente é feito de escolhas. Então, para ser atleta não vai ser diferente. Se o atleta realmente quiser ser atleta, ele vai ter que abdicar de muitas coisas da vida, né? Algumas delas eu já citei aqui, aquelas festinhas, aquelas comidas um pouco erradas, né? Então vai ter que abdicar para seguir o caminho como atleta. Esse é o conselho que eu dou. Gente, com o Baggio aqui, a gente estava fazendo um cálculo, né, que me chamou muito a atenção. Baggio disse que um atleta de marcha internacional, ele tem que treinar aí, em média 15 horas por semana para se preparar para uma Olimpíada. Chega a uma média aí de 180, 200 quilômetros de marcha por semana. E aí, fazendo um cálculo, né, diminuindo essa média, até porque, claro, não é sempre que você está se preparando para ir para a Olimpíada, mas o Baggio fez um cálculo, são 27 anos de carreira, foram em média 148 mil quilômetros
marchando. Isso significa 3 voltas e meia no planeta. É isso mesmo, Baggio? Marchasse muito já, hein? A gente andou bastante, Tarão. É lógico, é uma média, é uma aproximação, mas, como tu mencionou, Arão, a gente eu fiz sempre uma média de 140, 160, em períodos onde exigia um pouquinho mais de preparação, a gente fazia 180, 200 km por semana. Para chegar nesse cálculo, Arão, a gente botou 110 km, uma média bem baixa, bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a fazer, né, por semana. Então deu 148 mil quilômetros, 3 voltas e meia no planeta. O homem que marchou já 3 voltas e meia no planeta é o Baggio, que participa hoje conosco. 27 anos de carreira como atleta internacional. E agora, Baggio, o próximo passo que você já está dando como gestor no esporte. E aí, agora a sua visão como gestor, porque você fala sobre a pirâmide, você fala que muita gente tem que ajudar para que um atleta chegue no topo. Gostaria que agora a tua visão como gestor, para quem está nos ouvindo, a importância da base da pirâmide abraçar os atletas e a gente incentivar e estimular cada vez mais o esporte aqui na região. Pois é, Arão, agora a gente está do outro lado da moeda, né? Sempre fui atleta, a gente sempre correu as prefeituras, as fundações de esporte, sempre batendo, pedindo esse apoio. Agora eu tô lá e a gente está ouvindo as pessoas. E todo dia vem gente pedir, todo dia alguém precisa de uma ajuda, né? Eu até brinco porque quem me ajuda muito quando eu preciso de alguma coisa é o Márcio, o Marcelísio, é o Clóvis Guitz, né? São pessoas que já estão ali calejadas, já sabem lidar com isso. Então eu tô aprendendo ainda. É lógico, o esporte, como todo e qualquer pássaro, ele precisa de recursos, né? E é uma das pastas que menos recebe esses recursos. E ele é tão importante quanto, eu acho. Por quê? O esporte, nós somos muito midiáticos. A gente quer as coisas tudo para ontem. E o esporte, até na minha visão, não é tão a longo prazo, não. É médio prazo também. Nós temos esse retorno, Arão. Nós temos esse retorno na educação. Se nós investirmos na nossa base, nós vamos ter esse retorno na saúde também. São mais pessoas fazendo esporte, são menos pessoas frequentando hospitais. Isso são números, são pesquisas, são comprovados, né? Uma criança que pratica esporte, ela vai melhor na escola também. Então, assim, investir no esporte, você ramifica uma coisa que dá certo, na minha visão. E eu quero trabalhar muito para isso. Hoje eu estou trabalhando como diretor de esportes em Rio dos Cedros. Eu recebi um convite muito especial e eu fiquei muito contente com isso do prefeito Jorge Stoff, do Rafael Nunes, do secretário Dudu Moser, né? Eu estava aqui em Timbó e recebi esse convite meio que de surpresa. Te confesso que foi meio que de surpresa. E na hora a gente topou, né? Esse desafio para mim. Tô lá em Rio dos Cedros, estou muito contente, estou aprendendo demais lá. O prefeito, o Rafa, o Dudu estão me dando todo o aporte possível. E a gente quer fazer o esporte de Rio dos Cedros um esporte melhor. Tá aí então o conselho do Baggio, nosso entrevistado de hoje no Combinado do Arão. O conselho para que a gente sempre coloque o esporte no radar, que a gente apoie, incentive. O esporte é geração de oportunidade, o esporte é saúde, é qualidade de vida. Baggio, muito obrigado pela tua participação, parabéns pela tua história e muito sucesso na tua sempre carreira como atleta e agora como gestor de esporte. Arão, quem agradece o convite sou eu. Fiquei muito lisonjeado de estar aqui contigo falando um pouquinho sobre a nossa história, né, sobre esse nosso novo ciclo. As portas lá de Rio dos Cedros estão sempre abertas. Quando quiser, bate lá, vamos tomar um café. Tamo junto. Valeu.